Chegando. Olá, boa noite, Oi, Malu. Paulo, tudo bem? Malu, boa noite, seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada, Paulo, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui podendo ter essa conversa com você. É, é sempre muito gostoso, né? A gente poder refletir, falar sobre mindfulness e espero que esse nosso papo seja bem proveitoso para todo mundo, para nós, você, eu e para as pessoas que estão nos acompanhando. E eu queria que tu fizesse uma breve apresentação tua, assim, para o pessoal que está chegando aqui que não te conhece ainda, para que a gente te conheça um pouco mais. Bom, então eu sou Malu Favarato, eu sou psicóloga de formação, historiadora também. E durante a maior parte da minha vida profissional, eu trabalhei com psicologia clínica. E durante a maior parte da minha vida, eu meditei. Então, a meditação na minha vida vem muito anterior desse pensamento de aplicar dentro de um contexto profissional. Desde a minha adolescência, eu sou uma pessoa que medito, eu sempre cuidei de um lado espiritual, acredito nisso. A minha abordagem no consultório é junguiana, onde a espiritualidade tem um contexto bem diferenciado, né? Mas eu sempre tomei o cuidado de que essa parte da espiritualidade, da minha prática meditativa, fosse alguma coisa que fosse restrita a mim. Eu sempre coloquei um divisor muito claro de não passar isso para dentro do consultório, respeitando a individualidade de cada paciente. Até que um dia eu estava num atendimento, era uma pessoa com depressão pós-parto e já tinha um histórico de ter abandonado terapia, de não conseguir, e a pessoa estava precisando, era um momento bastante crítico do processo terapêutico. E ali eu percebi que para aquela pessoa seria mais interessante, clinicamente, né? Eu poderia ajudar mais se eu trabalhasse com outras técnicas, se não estritamente as junguianas. Então eu comecei fazendo um relaxamento, eu comecei introduzindo outros tipos de prática, mesmo vindo de outros contextos, por exemplo, da Gestalt terapia, e para que aquela pessoa fosse mesmo atendida em todas as suas necessidades. E aí aconteceu uma sincronicidade muito legal, que foi eu intuitivamente percebia que aquela pessoa precisava da meditação, mas eu ficava lutando comigo mesma, como que eu podia levar essa meditação sem interferir no lado mais espiritual. E aí eu conheci Mindfulness, foi aí que foi me apresentado e eu comecei a ver a utilização de mindfulness enquanto protocolos aplicados à saúde, intervenções aplicadas à saúde. E aí eu mudei completamente a minha forma de visão em relação a essas práticas. Eu fiz a formação em mindfulness pelo Centro Mente Aberta da Unifesp, aqui de São Paulo. Eu fiz um mestrado em mindfulness voltado para estudar burnout em profissionais da atenção primária à saúde e o desenvolvimento de cursos online para a gente poder atingir todos esses profissionais. Porque a gente identificava duas coisas, né? Primeiro, o tamanho do Brasil. Então, a gente precisava de alguma coisa que fosse até esses profissionais nos cantos mais longínquos que o país tem, que não ficasse só restrito no eixo Rio-São Paulo, por exemplo, né? Nesse eixo sudeste aqui. Então, a primeira motivação era essa, realmente poder abranger a todo mundo. E a segunda é a realidade com que esses profissionais vivem, que é não ter tempo para nada, né? É uma sobrecarga de trabalho. Então, eles precisariam, para ter esse autocuidado, para poder ter uma redução e uma prevenção no burnout, de que isso estivesse à disposição dele, para quando ele pudesse fazer. Então, a gente investiu em desenvolvimentos de cursos online, da mesma forma como a gente realiza os presenciais, e aí foi o meu mestrado. Não é isso? Isso, eu coordeno o ambulatório do Mente Aberta, né? O Mente Aberta é um centro de pesquisa.
que é um centro de extensão da Unifesp e que lá tem centro de pesquisa, pós-graduação, especialização e a ação social do Mente Aberta é através do ambulatório de Mindfulness e de outras políticas públicas, como educação, segurança, e aí eu coordeno a parte de pacientes que nos são encaminhados pelo SUS. E nós ofertamos esses cursos presenciais, né, os protocolos de mindfulness para todos esses pacientes com encaminhamento médico. Então, assim, numa palavra muito simples, neuroplasticidade, a gente pode falar assim, o cérebro aprende e o cérebro muda. Isso é uma coisa fantástica para a gente. Então, aquela convicção de que se eu nasci desse jeito, eu sou assim e não vai ter mudança, não, acaba. Encerra isso hoje. Nós somos dotados dessa capacidade maravilhosa que é mudar. O nosso cérebro pode mudar. Então, eu sempre gosto muito de dar o exemplo que eu acho que fica muito fácil das pessoas acompanharem. Que assim, pensa numa estrada. Uma estrada que já está aberta, pavimentada, sinalizada. Você pega e vai em frente, né? Essa estrada te leva a lugares conhecidos. Muitas vezes é assim que a gente vive a nossa vida. Então, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas sensações, meio que elas estão todas direcionadas para passar por essa estrada que os nossos circuitos neuronais, que o nosso cérebro criou, desenvolveu, se modulou ao longo da nossa vida. Quando essa estrada nos leva a lugares muito legais, ok, tudo bem, a gente não tem o que reclamar, a gente está tendo um saldo positivo. Começa a haver problema quando essa estrada nos leva a complicações, a reatividade em excesso, a pensamentos ruminantes, pensamentos destrutivos, a um círculo vicioso que nos impede de nos desenvolvermos enquanto ser humano, a uma zona de conforto tão grande que parece que nada mais de novo cabe ou acontece na nossa vida. É aí que os problemas começam a acontecer. Então, a neuroplasticidade entra exatamente aí. É possível a gente abrir uma nova estrada. E quando a gente está abrindo essa estrada, a gente vai pensar no desbravador. Ora, então, essa estrada ainda ela é de terra, ela pode ter uma mata fechada, ela pode ter galhos com espinhos que eu preciso cortar e que eu preciso começar a traçar. Eu preciso descobrir qual é a direção que eu quero dar para essa estrada. Sou eu que estou abrindo essa estrada agora. Teve uma que veio já meio pronta da vida, eu não tive consciência dela, não tive escolha. Agora não, eu estou fazendo isso. E aí, pelas nossas redes neuronais, um neurônio vai conversando com o outro, vai se ligando, e eles vão se fortalecendo. E cada vez mais com que eu passo por essa estrada, mais ela vai ficando fortalecida. Então, essa terra que antes era fazia muita poeira, ou se chovia, fazia muito barro, muito buraco, ela vai podendo ficar mais solidificada. Eu vou podendo colocar um pedregulho nessa estrada, vou pavimentando na medida em que eu vou utilizando. E aquela estrada lá atrás que estava me levando a problemas ou a resoluções não tão engrandecedoras na minha vida, ela vai ficando em desuso. E de repente eu estou com uma estrada que me possibilita uma abertura de vida e uma experiência de vida muito mais rica, muito mais ampla, muito menos reativa, e me dá tempo para sentir as minhas emoções, para viver as minhas emoções e para fazer escolhas sobre tudo. Então, esse para mim, é o jeito que eu gosto muito de pensar a neuroplasticidade. Muito didático, né? Quando a gente passa a fazer um tipo de comparação com algo mesmo na nossa vida, né? Aquela velha observação que a gente percebe. Quanto mais você pratica uma coisa, quanto mais você estimula aquilo ali, mais você vai desenvolvendo naturalmente o hábito de fazer aquilo ali. Quer dizer, então, que o cérebro, da mesma forma, ele está, enquanto você está se habituando ali, ele está fazendo esse processo lá e está criando essas comunicações entre si e fortalecendo. E quanto mais a gente repete,
mais ele se fortalece. Exatamente. Seria um pouquinho por aí nessa linha, não é Seria isso? por aí. E aí a gente tem dentro do conhecimento, né, da cognição, a gente tem que, então, a gente passa por um processo de assimilação, acomodação e adaptação. Sempre o nosso cérebro vai aprender dentro desses 3 estágios, né? Assimilação, então eu mudei, aí o cérebro assimilou aquilo lá de novo. Aí isso vai se acomodar, vai se tornar como se os neurônios se fixassem. Ficasse bem forte essa ligação entre eles para que não saísse mais, está acomodado. E aí eu me adapto a essa nova qualidade de vida, a essa nova referência de vida, né? E aí, dentro disso, essa palavrinha adaptação hoje foi uma coisa que ficou muito forte para mim. Porque, como eu estava falando no início, hoje, pelo menos aqui para São Paulo, eu não tenho certeza se para todo o Brasil, mas aqui em São Paulo, está fazendo 2 meses que a gente entrou em isolamento social. Então, 60 dias já é alguma coisa que a gente pode começar a pensar em adaptação, né? Como é que o ser humano se adaptou a essa nova realidade, né? E aí é dentro disso que eu queria que a gente pensasse um pouquinho o ciclo do estresse. Eu tenho até acompanhado as lives que você tem trazido, né, as pessoas para falar, e muitas pessoas começam falando sobre o ciclo do estresse, né? Assim, acho que vamos sair assim todos PhDs aqui por falar no do ciclo do estresse, mas é porque ele é muito importante nesse momento que a gente está vivendo mesmo. E aí, então, assim, só resumidamente, assim, o ciclo do estresse, assim, nós temos dentro do nosso organismo reações fisiológicas que são disparadas pelo cérebro e que envolve todo o nosso corpo quando a gente tem uma situação difícil para enfrentar. Então, é o que a gente chama de mecanismo de luta e fuga, né? E isso daí, se a gente fizer um exercício e pensar, agora é a historiadora falando, vamos pensar lá atrás nas nossas no desenvolvimento da humanidade. Desenvolvimento que eu estou falando é milhões de anos, tá? A espécie humana está se desenvolvendo. Então, a gente tinha como predadores animais muito mais fortes que o ser humano. E a gente não tinha condição, enquanto espécie, de sobreviver a isso daí. Foi necessário todo um aprendizado. E, só fazendo um parênteses, não é só o ser humano que tem esse mecanismo de luta e fuga, tá? Muitas outras espécies também têm, mas vamos nos ater à nossa espécie aqui, a espécie humana. Então, cada vez que um grupo de humanos saía para caçar e conseguia êxito, ele conseguia... o cérebro dele marcava, deixava aquilo lá, é a estrada que começou a ser feita. Olha, por aqui, agindo dessa maneira dá certo. Com esse tamanho de inimigo, eu consigo batalhar e eu venço. Com esse outro tamanho não dá certo, ele comeu meu amigo, então é melhor eu fugir e me esconder e só voltar a sair quando eu estiver seguro. E dessa maneira, o cérebro foi moldando esse sistema de luta e fuga para preservar a nossa espécie, para que a nossa sobrevivência ficasse preservada, né? E é linda a fisiologia que isso envolve. Quando a gente entra nesse mecanismo de luta e fuga, imediatamente a amígdala cerebral manda um comunicado e, por exemplo, se a gente estava fazendo a digestão, vai parar, o sistema digestório vai parar, porque naquele momento eu não preciso digerir alimento, eu preciso ter força muscular para correr. Então, o meu coração vai começar a bombear muito, eu vou ter uma força muscular grande de oxigênio, por isso que o coração bombeia mais, para eu ter força muscular para correr, ou para enfrentar o inimigo que estiver na minha frente, ou para arrumar um lugar seguro e poder me esconder. Isso é lindo, é isso que acontece na natureza. E esse é o ciclo do estresse. Tá? O que começa a acontecer com a espécie humana, e que não acontece nas outras espécies, é que o seguinte, com o passar dos milhares de anos, dos milhões de anos,
nós fomos desenvolvendo também uma outra parte do cérebro que nos diferencia totalmente das outras espécies, que é o neocórtex, que é a nossa capacidade de pensar. E isso também é uma coisa maravilhosa, porque eu posso aprender com isso daí. Então aí eu vi como eu desempenhei, ou eu ou os meus companheiros desempenhamos tal ação diante de um perigo, e aí eu posso fazer uma série de associações mentais para melhorar, para não repetir aquela situação, ou para buscar um outro caminho a partir daquilo. Tudo isso é o neocórtex que faz, através de algo muito simples, que é o pensamento. A nossa mente pensa, e pensa o tempo todo. Ela está programada para pensar. Isso daí também Que é maravilhoso. inclusive, Oi, pode falar. que inclusive nessa lógica, né, Malu, foi a faculdade que foi desenvolvida, que colocou a espécie humana, do ponto de vista científico, né, no No ápice ar. da cadeia alimentar como uma espécie soberana, nesse sentido, no ponto de vista científico, né? Exatamente. Exatamente isso. Mas qual é o contraponto de estarmos nesse ápice dessa cadeia? É que meio que nós mesmos começamos a criar problemas para nós. Por quê? Como eu falei, quando o sistema de luta e fuga está lá agindo a todo momento, um animal que ele está enfrentando o seu predador. A partir do momento que o predador foi embora, ele desliga esse sistema. E aí tudo volta ao normal. É o que a gente chama de homeostase. O corpo, o ser, né, aquele ser animal, encontra o equilíbrio. Todas as funções que tinham sido ativadas ou as que tinham sido desligadas pelo cérebro naquele momento, elas voltam ao seu estado normal. Então, vai haver uma diminuição da adrenalina, do cortisol, o coração vai desacelerar, a respiração vai desacelerar. Se eu tiver que fazer a digestão, eu vou fazer a digestão, o meu pensamento vai poder estar de uma maneira mais ampliada. Ok. Com o ser humano, muitas vezes não acontece isso. E é aí que nós começamos a pensar a partir do que está acontecendo conosco hoje. Se você me permite usar esse caminho, né? Porque, Com certeza, Malu. assim, ó, uma coisa que a gente deve estar ouvindo, vou pegar aqui pelo Brasil, tá? Nesses últimos 2 meses. A humanidade nunca viveu nada parecido. Esse vírus é desconhecido. A humanidade nunca viveu nada parecido. Quase todos os noticiários a gente escuta ou começa ou termina com essa frase, atualmente. O que isso quer dizer de verdade? Isso quer dizer que nós estamos, enquanto espécie, daquele jeito lá atrás. Se nós não vivemos nada parecido, nosso cérebro vai ter que buscar um novo caminho. Nós estamos construindo essa neuroplasticidade. Nós não E de uma conhecemos. certa forma até de um ponto de vista coletivo, não é só na experiência individual. Era como se essa plasticidade coletiva do inconsciente coletivo nesse momento estivesse sendo moldado Moldado. conforme o lado individual de cada um, que vai gerar no coletivo. Percebe a grandiosidade do que nós estamos vivendo? Não só por ser uma visão tipo positiva, porque é bom pensar positivo, inclusive a gente pode até tipo, tocar nesse assunto, o lado bom de ser positivo, mas porque realmente toda situação nova traz uma oportunidade, né, de aprendizado. E se nesse momento a gente encara essa situação como algo realmente, como um padrão repetitivo que veio acontecendo, e nesse momento a humanidade chega num ponto e que está ali pronto para decidir os novos rumos. Não quer dizer necessariamente que vai decidir no rumo certo, correto, mas que tem a oportunidade de quebrar esse padrão, né? Exatamente. Então aí entra aquilo que eu falei do assimilação, acomodação e adaptação. Se nós conseguirmos isso, daí nós vamos estar adaptados a essa nova realidade, que é o novo normal que eles estão falando, né? Na pós-pandemia. Eu não sei qual vai ser esse novo normal,
Nós estamos construindo isso enquanto coletivo. Por isso que ninguém sabe. Perfeitamente. Tá? E aí, como é que a gente pensa no ciclo do estresse? Né? Como é que a gente junta essas duas coisas agora? Primeiro que eu acho, enquanto psicóloga, eu acho assim, muito estranho as pessoas venderem essa imagem de que vamos manter a normalidade. Gente, o que é a normalidade nos tempos de hoje? Não sei. Então, vamos nos adaptar a essa realidade que está acontecendo. Né? Aceitação. Está acontecendo isso. Como é que eu olho para essa realidade? Como é que eu me adapto da melhor maneira possível com isso que está acontecendo? Primeiro ponto. Segundo ponto é essa coisa de estar triste, de felicidade, de que eu vou buscar, de alguma maneira, eu não consigo lidar com as minhas emoções e eu preciso ser feliz. Né? Gente, a gente está vivendo uma situação completamente desconhecida. Então, o mínimo sentimento humano que eu acho que é pertinente é uma certa insegurança. Né? Acho que faz parte do contexto. Né? Se um dia eu estou mais entristecido, eu acho também que é um sentimento muito pertinente. Nós estamos vivendo um período de luto coletivo. A gente não pode deixar de olhar para tudo isso que está acontecendo. Mas pode ser também que num dia eu acorde e esteja repleto de gratidão e felicidade pela condição que eu estou vivendo. Ou porque eu consegui pensar isso, por exemplo, que enquanto coletivo nós podemos ter uma capacidade de avançar, de superação, de sair da zona de conforto. E isso é legítimo também. Então, como é um período de exceção, a gente está vivendo algo que a gente nunca viveu, são muitas as possibilidades de sentimento que a gente tem. Né? O que eu acho que está nos estressando muito é quando a gente fica fixo nessa situação, de que eu buscando, agarrado àquele passado que foi, aquela adaptação que já não me serve mais, ou almejando algo que eu não tenho certeza do que vai acontecer. Então, ou eu estou no passado, ou eu estou no futuro. Em momento nenhum eu estou no momento presente, que é no momento presente a única forma que eu tenho de viver. E principalmente nesse período de isolamento social, eu acho que isso fica muito evidente para as pessoas, né? Eu só posso viver o que está acontecendo aqui, né? Não dá para fazer muitos planos, não dá para sair, para fugir, entre aspas, buscando outras atividades no meu dia a dia. Então, eu acho que a gente tem que diferenciar esses momentos de estresse, né? Então, primeiro, assim, o estresse normal, que é aquele sistema de luta e fuga que liga, desliga quando eu preciso, frente à sobrevivência. Depois, imaginar que esse mecanismo está ligando e desligando muitas vezes no nosso cotidiano, porque nós estamos vivendo uma situação de ameaça. Há um inimigo, há uma ameaça real lá fora, que está colocando em risco a sobrevivência da nossa espécie, e nós não fazemos a mínima ideia, estamos aprendendo dia a dia a lidar com ela, então é normal que esse sistema esteja ligando e desligando. E enquanto ele estiver ligando e desligando, está tudo bem. A homeostase vai ser feita. É mais cansativo, é menos cansativo, mas faz parte da espécie. Nós estamos preparados para isso. O que começa a acontecer de errado é quando fica fixo e não desliga mais. Daí a gente entra mais para um campo do que é dissonante, do que é patológico, algumas vezes, né? E para ilustrar bem isso, eu gosto de contar a historinha do Sísifo, que é um mito grego. Não sei se todos conhecem, os mitos sempre eles são enormes, né? É uma coisa que não tem fim, ele é sempre circular. Então, eu vou pensar um trechinho desse mito para ilustrar bem o que a gente está falando aqui. O Sísifo é aquele que foi condenado pelos deuses, depois da sua morte,
a rolar a pedra morro acima, dia após dia. E quando a pedra chegava lá em cima, ela descia novamente. E o Sísifo tinha que recomeçar. E era um trabalho inglório, é um trabalho improdutivo, é um trabalho que não só não tem fim, como não tem resultado. Porque ele não tinha tempo nem de saborear que ele conseguiu deixar a pedra lá em cima. A pedra volta de novo. Para mim, isso é o início do estresse patológico. É quando eu fico me desgastando no mesmo lugar e não saio, e não vejo uma resolução, e não chego nesse estágio de adaptação, por exemplo. Então, Entendi. entendeu? Pode perguntar. Você fez menção. Eu ia aproveitar assim, porque tipo aí nesse sentido do tipo do ciclo do estresse e nessa condição em que a gente se encontra nesse processo de repetição, é através dessa repetição no estresse que a gente pode chegar a desenvolver a ansiedade, até para entender mais assim essa diferença assim, porque ó, eu confesso que a tua disciplina ficou muito bem explicada, eu passei a entender mais, até a gerenciar mais, sabe, essas questões emocionais, de pensamentos, quando vem ao longo do dia a dia, mas vejo mesmo muita confusão assim de pessoas confundirem momentos estressantes com ansiedade e Uhum. vice-versa, até para que a gente abstraia um pouco mais. Tá. Então, muito bem colocado essa sua fala. Vamos pensar no estresse, esse natural, esse bom estresse, aquele que nos leva a nos cuidar enquanto espécie e a garantir a nossa sobrevivência, como algo protetor, tá? Um estresse protetor, uma ação protetora. E a gente pode pensar também numa ansiedade improdutiva. Então, a gente vai ter um estado de alerta protetor e uma ansiedade improdutiva. O que seria ansiedade improdutiva? Bom, ansiedade é sempre quando os meus pensamentos são muito mais preocupações e antecipações de futuros, né? Bom, como eu estou falando assim, como agora é tudo novo, eu não sei o que vai acontecer, é muito natural que a minha mente esteja ocupada em antecipar futuros, em pensar em saídas, para a gente ter alguma coisa bem no concreto. Antes a gente precisava ir no supermercado, a gente entrava no carro, ia ao supermercado, fazia as compras, voltava para casa e ok. Hoje, para eu ir ao supermercado, eu tenho que me lembrar de colocar a máscara, eu tenho que me lembrar de passar o álcool em gel quando chego no supermercado, eu tenho que tomar cuidado com as compras que eu faço, eu tenho que voltar para casa, tirar essas compras do carro, tirar a máscara de uma determinada forma, higienizar as compras, tirar a roupa, tomar banho. Era a mesma função, ir ao supermercado fazer compra. Veja quantas coisas modificaram. Então, foi necessária e é necessário, cada vez que a gente vai ao mercado, a gente antecipar todas essas ações. Isso é um estado de alerta. Eu não sei, até eu, pelo menos particularmente, tenho sentido um cansaço maior quando eu volto. Eu faço compras para minha casa e para a casa dos meus pais uma vez por semana. E eu tenho sentido esse cansaço, mas é claro, eu estou em estado de alerta, mas eu acho que esse é um estado de alerta protetivo. É diferente se eu começar a pensar, cada vez que eu vou sair, que eu vou me ser contagiada. E aí, se eu for contagiada, quem vai cuidar da minha filha? E quem vai cuidar dos meus pais? E para onde eu vou ser levada? E se piorar, agravar o caso? E se eu tiver que ser internada? E se não tiver respirando? Percebe? Isso é uma ansiedade improdutiva. Eu não tenho o menor controle sobre isso. É diferente do pensamento que eu tenho que ter de colocar a máscara e tirar. Então, Entendi. Nesse sentido, pode falar. nesse sentido, Malu, assim, desculpa ter te Imagina. interrompido, tu deu uma pausa, eu aproveitei aqui. É, Nesse sentido, tudo acompanhando assim a tua fala desde que tu fala no início, a gente chega num momento que a nossa mente foi
vamos dizer assim, a ferramenta que a gente desenvolveu que colocou a gente nesse ápice. E ao mesmo tempo que nos coloca, também parece que é aquelas que não coloca em xeque, que pode atentar contra nós mesmos, né? E aí, nesse sentido, é o que a gente está entendendo como é que funciona esses processos, aquela história do conhece a ti mesmo, conhece com quem tu está lidando, né? É importante falar sobre isso. Exatamente. E aí, uma das principais ferramentas eu tenho utilizado, tanto pessoalmente como aí sim em abordagem, intervenção clínica, são os protocolos de mindfulness, né? Então, como eu falei lá no início, essa palavra que era tão sem significado, de repente começa a ter um espaço dentro do que a gente contextualiza tudo isso. Por quê? Se a gente for traduzir mindfulness, a gente vai pensar em atenção. Mas, como eu falei, assim, existem muitas maneiras da gente focar a nossa atenção. Existem muitos tipos, os neuropsicólogos que estudam isso mais detalhadamente, nossa, existem vários tipos de qualidade atencional, de foco atencional, né? Então, do que a gente está falando quando a gente fala em mindfulness? A gente está falando, a gente pode pensar em três pontos de apoio, assim, né? Que a gente chama o tripé de mindfulness, que seria assim, a atenção, a intenção e a atitude. O que é a atenção? Então, é esse estar olhando, estar com a mente no momento presente, seja ele qual for, né? De que maneira que a mente vem para o momento presente? É intencionalmente. Eu convido a minha mente para estar aqui prestando atenção no que nós estamos falando agora. Por que esse convite é importante? Porque a gente viu lá atrás, quando o neocórtex foi se desenvolvendo, ele vai pensando e ele vai fazendo associação. E é lindo esse processo da mente. É isso que a mente faz de melhor, pensar. Agora, eu posso convidar a minha mente para ficar focada nesse momento aqui. E esse é o treino de mindfulness. O legal é saber que da mesma maneira que toda mente é programada para pensar, nós temos essa ferramenta de que ela é programada para atingir esse estado mindful e estar com o foco atencional em uma coisa só. Então, é só desenvolver. Da mesma forma que eu desenvolvo a musculatura do corpo, quando eu vou fazer um treino na academia, ou correndo, ou seja lá onde for, quando eu faço práticas frequentes, diárias, de mindfulness, práticas meditativas ou práticas de mindfulness, eu também consigo desenvolver isso. Aquele caminhozinho que a gente falou no início, aquela estrada que a gente pode abrir para fazer melhores escolhas, ela vai também se fortalecendo e isso é inato, isso é do ser humano, todo mundo tem. Alguns têm maior ou menor desenvolvido, da mesma maneira que algumas pessoas são atletas e outras não. Mas que todos nós temos essa capacidade, todos nós temos. Dá para fazer até uma analogia. Do mesmo jeito que a academia lá tem os mecanismos, os aparelhos todos para você desenvolver sua musculatura, fazer os exercícios, o cérebro tem compartimentos, tem áreas específicas, tem neurotransmissores, tem neurônios, tem um conjunto todo adaptado para poder facilitar esse processo de desenvolvimento, né? Exatamente. Exatamente. Isso que é muito bonito, né? No conjunto todo do pensar e de conhecer cada vez mais o cérebro, né? É a gente descobrir essas instâncias, né? E aí, só para retomar que eu tinha falado que é um tripé, né? E eu falei só de duas características do mindfulness, né? Então, a Atitude. atenção, a intenção, eu convido o meu pensamento a voltar para cá, e a terceira é a atitude. Que atitude é essa? Então, a gente consegue listar assim, a atitude primeira de curiosidade, de ver as coisas como se elas estivessem acontecendo naquele instante, porque de fato elas estão. Se eu estou no presente, as coisas estão acontecendo naquele instante. Elas podem ser similares a alguma experiência que eu já vivi, mas ela não é a mesma coisa. Então, ela está O acontecendo na desenvolvimento da mente de principiante, mente né? de principiante. É o olhar da criança.
A criança que está vendo o mundo pela primeira vez. E o mais legal quando a gente faz essa comparação com a criança, é que se a gente pegar uma criancinha assim de 1, 2, 3 aninhos, ela repete essa mente de principiante o tempo todo, né? Ela vê assim, é um encantamento, é uma descoberta a todo instante. E é essa qualidade de mindfulness que a gente traz, porque isso nos ancora no momento presente. Então, isso é mindfulness. Prestar atenção no momento presente, de uma maneira curiosa, uma mente de principiante. Como é uma mente de principiante, e eu não tenho outro parâmetro, então ela é uma mente não julgadora. Eu não preciso julgar. Não tem certo, não tem errado. Eu simplesmente aceito a experiência que está chegando agora para mim e vou conhecer, vou me aproximar, vou chegar para ela com um horário de curiosidade, né? E gentileza. Junto com aquela palavra que eu falei no início, de adaptação, acho que gentileza é a outra palavra mais importante dessa conversa que a gente está tendo hoje. Porque se eu estou adaptado, se eu sou gentil, muito provavelmente eu vou conseguir conviver com o meu ser humano e cuidar do meu próximo, né? E aí Então, a gente bate na tecla, mas eu não tenho uma naturalidade para ser gentil, eu não consigo ser gentil. Desenvolve, o des cérebro está aí, o teu corpo está todo preparado para isso, para tu desenvolve desenvolver isso. com certeza. Mas assim também eu iria até mais longe um pouquinho, Paulo. O que é ser gentil? Será que o ser humano não está preparado para ser gentil? Ou esse gentil é um gentil da cultura, né? A gente acho que quando a gente vê, por exemplo, vamos sair um pouquinho da espécie humana, quando a gente vê os felinos ou os cachorros cuidando das suas crias, ou quando eles vêm nos fazer um carinho, a gente ali está tomado, está impregnado de gentileza. A mesma patinha que ele pode usar para ser agressivo e te arranhar, quando ele quer fazer um carinho, quando ele quer te dar um beijo, ele vem. Então, acho que isso é inato no mamífero. Nós temos isso dentro da Com gente. certeza. Agora, isso que É, você falou é, é muito importante porque as pessoas vinculam isso, mas isso é uma gentileza cultural. Ela vem através da modelação da educação, que isso difere de contexto, de país para país, de cultura para cultura, Ocidente, Oriente, isso é diferente, mas nós temos essa gentileza de cuidar do outro e de principalmente cuidar de si mesmo. isso que tu fala é muito verdade, assim, mano, porque a minha própria forma como eu passei a lidar com essa palavra gentileza, depois que eu passei a ler e principalmente a praticar, a vivenciar, a estar falando, a minha percepção de como era a palavra justamente dada pela forma como a gente escutava ela sendo criada, né, exemplificada, e a partir do momento que eu passei a tentar desenvolver isso através do tipo dos exercícios, de ter algo de gentileza, de ser gentil comigo mesmo, assim, sabe? Mesmo quando estou no momento de perturbação, de estresse, de agonia, de afobação. Cadê? Bote a gentileza em prática agora. E aí fazer um afago, fazer um carinho, dar um autoestímulo para si. Eu, tipo, passei a ver essa palavra assim, que quando eu falo nela no meu dia a dia, só no pronunciar, no pensar no que ela me provoca, naturalmente eu entro num estado de calma. Não estou dizendo que é uma panaceia, não estou dizendo que é uma Uhum, coisa que é... uhum. Mas é sutil mesmo, a percepção ela é sutil. E Mas, quanto mais você vai explorando, quanto mais você vai desenvolvendo isso, mais ela vai se desenvolvendo. então, você acabou de explicar o que a gente falava lá no início da tua estrada, dos novos neurônios. Quando ela começou a ser, quando você começou a trazer a sua atenção para isso, você começou a abrir uma nova estrada com relação à gentileza. Essas novas conexões cerebrais fazem com que o nosso corpo sejam inundados de neurotransmissores da endorfina, da dopamina, e aí a sensação de bem-estar ela se manifesta.
Não é essa a intenção de praticar mindfulness. Eu acho legal que você mesmo citou a palavra assim, não é uma panaceia. A gente não pratica mindfulness para ficar bem. É que quando a gente pratica mindfulness, a gente atinge esses estados. Porque desliga partes reativas do cérebro, partes que são necessárias. A amígdala, que liga essa reatividade, que dispara o sistema de luta e fuga, é super necessária. Senão a gente não sobrevivia quanto espécie. Agora, lembra lá, eu falei, o problema é quando ela fica ligada e não desliga nunca mais. E aí, quando eu faço uma prática de mindfulness, quando eu trago esse olhar acolhedor, gentil, aceitação para o meu momento presente, desliga a amígdala. Vai ligar outros instantes, por exemplo, a ínsula. E aí, neurotransmissores de endorfina, dopamina, que nos trazem essa sensação de bem-estar, que nos trazem a sensação de aconchego, de acolhimento, como no caso da ocitocina, aí eles são ativados. Como que a gente pode desenvolver a compaixão, a gentileza, através de exercícios? Tu falou, né, que o mindfulness tem protocolos, Uhum. e desses protocolos tem as listas de exercícios. Tu preparou alguma práticazinha, algo para que Sim, a gente possa fazer? sim. E ela se chama Prática dos Três Passos, que é uma prática que em quase todos os protocolos de mindfulness nós vamos encontrar. Mas é uma prática de mindfulness compassiva, porque justamente eu acho que nesse momento em que a gente está vivendo, a gente está precisando contatar um pouquinho mais essa coisa mais gostosinha, mais gentil, né? Mais acolhedora de nós mesmos. Então eu vou guiar essa breve prática. Então, assim, um Uhum. convite para aqueles que se sentirem à vontade é fechar os olhos e apenas convidar a mente a perceber como está o seu corpo. Se está sentado, os pontos de contato do corpo com o assento da cadeira ou com o chão. Talvez observando a temperatura, a luminosidade do ambiente em que se encontre. Percebendo que está se presentificando, que está habitando o seu corpo. E então, num primeiro passo, observando as emoções que possam estar presentes. As sensações corporais, sentimentos, pensamentos. Observando tudo isso, um olhar de curiosidade, sem julgamento, apenas observando, notando e deixando passar. Sem a necessidade de se fixar em nenhum deles e deixar com que história se forme. Apenas olhando e deixando ir. E então, no segundo passo, podemos procurar aonde a nossa respiração se manifesta de uma maneira mais evidente. Podemos seguir esse ritmo respiratório. Não tem certo, não tem errado. Apenas a respiração que está acontecendo neste momento. Apenas o entrar e o sair do ar. Acompanhando o movimento torácico
acompanhando o inflar e o esvaziar dos pulmões. Talvez seja possível também, num gesto, levar as mãos ao peito e sentir essa respiração. Como se acolhesse realmente o ar que entra e o ar que sai. Talvez até com uma postura mais curvada, com os ombros, o queixo em direção, acolhendo mesmo, como num abraço. De uma maneira gentil, acolhendo essa respiração. E talvez possamos ainda desejar bons votos a nós mesmos, cada um a si, com palavras gentis, que eu esteja bem, que eu esteja em paz e que eu seja feliz. Que eu esteja bem, que eu esteja em paz e que eu seja feliz. E num terceiro passo, desfazendo a postura, deixando novamente as mãos repousarem ao longo do corpo ou sobre as coxas, tomando novamente consciência do corpo como um todo neste local, ampliando a nossa percepção para o ambiente. Podemos talvez encerrar desejando também a todos aqueles que nos cercam, as pessoas que nos são queridas, as pessoas que estão cuidando de nós enquanto sociedade, enquanto humanidade, talvez profissionais da saúde, enfim, todos os profissionais que estão num âmbito mais altruísta, cuidando nesse momento da sociedade. Desejando a eles também que estejam bem,